Glórias a Deus. A paz a todos meus queridos irmãos. Bom, hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 2. Fizemos a leitura do capítulo 1, o cumprimento da promessa, e hoje nós vamos falar das divinas revelações de Deus. O capítulo 2 está dividido em 3 tópicos. O primeiro fala da visita dos magos, o segundo, a fuga para o Egito, e o terceiro, na verdade 4 tópicos, a matança dos inocentes e por fim, o quarto, a volta do Egito. Nós vamos fazer a leitura deste capítulo, apenas o capítulo 2, e logo depois nós vamos fazer uma pequena explanação rápida, bem concisa, daquilo que nós vamos ler aqui agora, tá bom? Vamos iniciar. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Eles perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo haveria de nascer. Então eles responderam: em Belém da Judéia, responderam todos eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, que dizia: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor entre os principais de Judá, porque de ti vai sair o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente aqueles magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, me avisem para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Então prostraram-se e adoraram, e abriram os seus tesouros, entregando para eles as ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação advertidos e prevenidos em sonho para que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino com a sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Dispondo-se então José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, aonde disse: do Egito chamei meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo da qual ele foi enganado pelos magos. Então se cumpriu o que também fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existiam. Jeremias 31:15. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho para José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino com a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram aqueles que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se então José, tomou o menino com a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que dizia: ele será chamado Nazareno. Bom, este aqui é o capítulo número 2 do Evangelho de Mateus. Nós lemos agora esses dias o capítulo 1,
E hoje nós vamos falar dessas revelações que Deus deu a José. Desde aquele primeiro aparecimento que Deus falou com ele para que ele não se afastasse de Maria, você deve lembrar que quando ele descobriu que Maria estava grávida, ele pensou, no seu coração, em seu íntimo, abandoná-la secretamente até para que não difamasse, para que as pessoas não dissessem que ela era uma prostituta ou coisa parecida. Mas quando ele intentou isso, um anjo do Senhor apareceu a ele dizendo: olha, não tema receber a Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então ele acatou aquela revelação, recebeu, aceitou e recebeu Maria por sua esposa e Jesus por seu filho. Depois desse primeiro encontro com um anjo do Senhor através do sonho, Deus veio falando sucessivamente com José. Na primeira vez, como vocês viram aqui no caso do capítulo 2, falou: olha, vai para o Egito, depois falou: vai para a Galileia. Então Deus começou a falar com José através de sonhos. Existem muitas formas de Deus falar com a gente. Existe a própria revelação, existe a sua própria palavra. Essa aqui é a revelação, essa aqui é a principal revelação. Mas uma das mais comuns com as quais Deus costuma falar com a gente, e falou com José, foi por meio dos sonhos. E José, ele teve a sensibilidade de reconhecer a voz de Deus. Isso é interessante porque Cristo disse assim: eu sou o pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E José reconheceu, mesmo Jesus sendo seu filho, pelo menos civilmente falando, José já tinha um relacionamento com Deus, já tinha uma intimidade com Deus. Veja bem, quando Deus fala com José a primeira vez, ele não questiona. Deus simplesmente fala com ele depois que os magos apareceram, apresentaram seus tesouros, ouro, incenso e mirra, entregaram para ele. Então, de repente, Deus fala com ele através de sonhos, dizendo: vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Ele podia ter pensado: não, o Egito não é uma terra boa. Na verdade, os egípcios não gostam dos israelitas. Os egípcios, eles são nossos inimigos, mas ele reconheceu a voz de Deus e, ao invés de ter medo, ele teve temor. Porque o medo nos impede, o temor nos impulsiona. E quando Deus falou com ele: vai para o Egito, dispõe-te, vai para o Egito, a Bíblia diz: ele se dispôs, imediatamente tomou a sua esposa e o seu filho e foi para o Egito. E logo depois, algum tempo depois, Deus volta a falar com ele através de sonhos, dizendo assim: pega o menino, porque quem queria matá-lo já morreu, agora volta para Israel, vai para Galileia. Quando ele estava a caminho, porque ele simplesmente obedeceu mais uma vez, quando ele estava chegando na Galileia, ele ouviu dizer que o filho de Herodes estava vivo e reinava. Então, a Bíblia diz que ele temeu. Quando nós temos uma dúvida, nós temos alguma questão, o correto não é sair procurando respostas nas outras coisas. É claro, você não vai deixar de procurar um advogado caso você tenha uma lide judicial, você não vai deixar de procurar um médico caso você esteja doente. Você não pode deixar de procurar, mas existem coisas que competem a Deus. E nesse caso, ele estava sendo completamente guiado por Deus, então a quem ele iria procurar? Com quem ele ia falar? Para quem? A quem ele ia se socorrer? Se era Deus quem estava todo o tempo dizendo: faça isso, faça aquilo. Então, quando ele estava chegando na Galileia, ele soube de Arquelau e falou para Deus, falou: Deus, olha a intimidade, é isso que eu quero focar contigo. Porque o tema aqui são as divinas revelações, mas o foco é sobre a nossa intimidade com Deus, a ponto de reconhecer que é Deus que está falando conosco por essas revelações, seja por meio do sonho, seja por meio da sua palavra, seja por meio de um outro profeta que Deus possa estar usando para falar contigo. Enfim, você ter uma intimidade tão profunda com Deus que quando Ele falar, você escute a sua voz e reconheça que é Ele. Então José falou: Deus, Arquelau está vivo, está reinando. Devo ficar na Galileia? E então o Espírito Santo novamente o advertiu dizendo: vá para Nazaré. Vá para Nazaré. Hoje, o que eu gostaria de deixar para você, para mim, porque confesso para vocês que estar falando sobre isso aqui para vocês não é uma coisa que eu preparei para vocês, não.
eu tenho pedido muito a Deus para falar comigo, justamente para que Deus me dê a mesma direção que deu a José, que ele me dê a direção. E assim como José deixou registrado e mais tarde Mateus escreveu, eu também estou deixando registrado aqui o que o Espírito Santo de Deus está me guiando a fazer. Que você e eu possamos aprender a ouvir a voz de Deus. Mas é impossível a gente ter essa capacidade de reconhecer a voz dele se nós não temos um relacionamento com ele. A melhor forma de termos um relacionamento com Deus, primeiro, é orando. Aí você pode dizer assim, mas isso é religiosidade. Não, porque a oração nada mais é do que uma conversa. Oração é uma conversa. Você pode não saber, mas você ora todos os dias falando com outras pessoas. A diferença aqui é que você vai estar orando e conversando com Deus. E foi através dessa oração, dessa conversa com Deus que José falou, Senhor, Arquelau está vivo. E Deus disse, verdade, vá para Nazaré. Uma das melhores formas, porque são algumas formas, existem algumas formas da gente obter esse relacionamento tão profundo, tão íntimo com Deus. Uma delas é aprendendo a orar, a falar com Ele todos os dias. No primeiro vídeo do Evangelho de Mateus, capítulo 1, eu falei para vocês que eu estava orando com a minha esposa no café da manhã. Há algum tempo já, graças a Deus, nós tomamos... Porque não vou mentir para vocês, eu não tinha esse costume de orar todos os dias de manhã no café da manhã. Eu orava aleatoriamente, estava andando de carro, eu orava, estava correndo, eu gosto de correr, eu orava. Mas tirar um período específico para orar eu não tinha. Aí de repente eu comecei a orar mais. Então todos os dias no café da manhã eu oro. Hoje, na hora do almoço, estávamos em um restaurante e na hora de almoçar, baixamos a cabeça e oramos e o pessoal do lado ficou olhando para nós porque nós estávamos orando. Sabe por quê? Porque é uma das melhores formas de obtermos intimidade, um relacionamento estreito e perfeito com Deus. Outra forma é buscando conhecê-lo por sua palavra. Sabe por que José não temeu em obedecer aquelas revelações do Espírito Santo? Porque ele conhecia as escrituras que não eram deles, como eu li para vocês aqui, Miqueias, Malaquias, Jeremias, Oséias. Quando Deus falava através do sonho, ele tinha aquele conhecimento. Olha, a Bíblia fala, as escrituras na sua época, as escrituras falam que ele chamou do Egito. Então, se Deus está me mandando para o Egito, porque de lá ele vai nos chamar novamente. Olha, se Deus nos mandou agora para Nazaré, a Bíblia, as escrituras diziam que ele seria chamado de Nazareno. Olha, ele nasceu em Belém da Judéia, porque a Bíblia fala que de Belém virá. Uma coisa até interessante, né? Porque conhecer as escrituras nos traz uma confiança inimaginável para obedecer e nos traz essa intimidade com Deus. Então, que você tenha, né, essa perspicácia, que você tenha essa capacidade de ouvir e reconhecer quando o Espírito Santo falar contigo, por intermédio do sonho, por intermédio dessa palavra agora, desse vídeo simples que você está assistindo agora, que você tenha a capacidade de compreender quando é o Espírito Santo que está falando com você. José entendeu lá no capítulo 1, quando o anjo falou com ele, entendeu no versículo 13 desse capítulo 2 agora que nós lemos, quando mandou ir para o Egito, no versículo 20, quando mandou ir para Israel. Que você também entenda, que você saiba ouvir. Saber ouvir a voz de Deus e reconhecer e atender a direção dele é a forma mais fácil de adquirirmos a vitória que nós desejamos. É um dos ingredientes mais importantes para que possamos ser vitoriosos. Bom, Abraão venceu assim, quando mesmo sendo filho de um fabricante de deuses, né? Porque o pai dele era um fabricante, era daqueles que moldava, fazia os deuses e saía vendendo, isso aqui é o deus da fertilidade, o deus não sei o quê. Abraão era filho de um desses homens, mas ele ouviu a voz de Deus e acreditou. Quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te enviarei. Deus não disse, vai para ali, ele falou, vai para a terra que eu te enviarei. Foi dando a direção. Assim como para José, Deus foi dando a direção. Egito, Israel, e assim você vai. Abraão venceu assim, Moisés venceu assim. Moisés ouvia Deus, ele se encontrava com Deus no monte, ele ouvia enquanto o povo todo estava duvidando, fizeram um bezerro de ouro. Moisés estava ali ouvindo Deus falar e seguindo as diretrizes, seguindo a direção, seguindo a vontade de Deus. Josué mais tarde sucedeu a Moisés e ouvindo a Deus foi que ele venceu.
Olha, passa na cidade de Jericó. Ah, mas tem muros intransponíveis. Passa lá que vocês vão derrubar e vão passar por ela, vão vencer. Passa pela cidade de Ai. Ocorreu uma pequena situaçãozinha lá, porque eu gosto muito de falar, sabe? Depois eu conto pra vocês, Josué. Mas, a princípio, eles tiveram um probleminha, mas Deus falou agora, vai, passa, vocês vão vencer. E Josué foi o homem que Deus usou para levar o povo a receber a terra prometida que Deus já tinha dito antes. E é porque os grandes homens, né, os profetas, os patriarcas, os juízes, alguns reis, por terem dado ouvido à voz do Espírito Santo e seguido as diretrizes, a direção dele, é que eles venceram. Pois hoje para você fica agora essa palavra. Talvez Deus tenha te trazido algumas revelações por meio de sonhos e você não esteja entendendo. Talvez você pense assim, é coisa da minha cabeça, sabe? É porque eu dormi de barriga cheia. Tem uma amiga minha que fala assim, dormi de barriga cheia, tive um sonho assim. Não. Tenha sensibilidade para entender quando é o Espírito Santo. Se você teve um sonho e ele está latejando em seu coração, dobre o seu joelho, apresente ao Senhor e peça a Ele que Ele te dê o discernimento, o conhecimento, a sabedoria para saber se foi Ele quem falou contigo ou não, porque senão você pode estar desperdiçando uma grande vitória. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a seguir a direção que Ele tem para você. Se o Senhor te mandar para o Egito, não tenha medo, vá. Se o Senhor te mandar atravessar um mar vermelho, não tenha medo, vá. Se Ele te mandar andar sobre as águas, não tenha medo, vá. Se Ele falar contigo por qualquer que seja um meio de revelação, não tenha medo, simplesmente vá. E faça como José fez. Porque a sua vitória está garantida em Cristo Jesus, aquele que Herodes não foi capaz de matar, e aquele que nem mesmo a morte foi capaz de segurá-lo. Obedeça a voz do Espírito Santo e seja feliz. Que Deus te abençoe e, se for possível, compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe seus comentários. Se você vê alguma coisa que você não concorda, comente. Se tem alguma coisa que você queria tirar dúvida, comente. Mas vamos interagir nesse vídeo, porque aqui o nosso maior propósito é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Deus te abençoe.